Salve, meus nobres! Hoje estamos aqui a respeito a você que é inscrito, a você que acompanha esse canal. Porque essa instituição aqui, quer dizer, a administração dessa instituição não tem respeito com o torcedor, não. Essa nova é antiga e todas aqui passaram, ninguém pensou em Vasco da Gama e no torcedor. Pensa no seu próprio bolso, nos seus próprios interesses, na gana de poder, mas fazer um decente trabalho não tem. Aqui, meus amigos, vamos falar sobre o quarto rebaixamento. Quarto rebaixamento da instituição do Clube de Regata Vasco da Gama em 12 anos. Quarto rebaixamento. Provavelmente foi o time que mais desceu, até porque logo sobe, mas é o que mais desceu. E cuidado, Vasco da Gama. Cuidado, porque instituições grandes acabam sim. Clubes grandes acabam sim. Vão definhando, não vão sobrando torcedores para amar essa cruz da malta aqui, para colocar essa faixa diagonal no peito. Não vai ficar sobrando jogador, não. Não vai ficar sobrando torcedor, não. Nós que somos vascaínos, nós vamos morrendo. Será que nossos filhos serão vascaínos? O meu será, com certeza. Hoje eu até felicito no Twitter, Miguel escreveu umas palavras bonitas. Sim, meu filho vai ser vascaíno porque eu vou dar o exemplo para ele ser vascaíno. Mas ele vai sofrer junto comigo, porque se nada mudar. E provavelmente meu neto nem futebol mais vai se ligar. Então vamos atenção. Aqui eu vou tentar elencar os culpados desse rebaixamento. Porque falar do que do jogo? Martin Benítez, contratado, menino de ouro, quando na verdade é um menino de vidro, deve ter um problema crônico. E o Vasco, talvez para não sujar o nome do jogador, não vem formando isso para a torcida. Olha, ele tem um problema crônico na panturrilha ou na coxa, então ele vai poder jogar um jogo, 2 jogos, mas o outro não vai poder jogar. Não, a gente aí coloca a responsabilidade no jogador, né? Não, ele está fazendo tratamento intensivo, não falta transparência no caso do Benítez. O Luxemburgo veio com uma escalação que a gente sabia que não ia dar em nada, mas enfim, até ele tentou inverter o Carlinhos com o Andrei, o Carlinhos até como um segundo homem do meio de campo, o Andrei mais ataque, até que gostei, mas Carlinhos não tem categoria para ser um jogador de futebol. Não tem, desculpa, para ser um jogador do Vasco da Gama, pelo menos do tamanho que deveria ser no Vasco da Gama. E o Andrei, de novo, muito sonolento, perde mais bola, não armou nenhum jogo, não armaram nada. O Vasco é o segundo jogo que ele não dá um chute a gol. A gol, tô falando na tarjeta lá, né? Debaixo das traves. Hoje acertou num cruzamento fajuto do tal de Carlinhos, que se fala que é jogador, bateu na trave por erro, porque ele quis cruzar, acabou indo pro gol. Há 2 jogos, contra o Internacional, contra o Corinthians, o Vasco não dá um chute no gol. Quer fazer gol? Não tem jogada. Aí vai falar, é culpa do técnico? Não tem qualidade técnica, não teve ninguém para armar. Triste, é triste. Mas vamos lá falar. Primeiro, eu queria falar sobre a tal da Globolist. Não, meus amigos, acho que não bota na tua cabeça. A Globolist não tem culpa de nada. Tá certo que ela pode dar um espaço muito pequeno para uma grandeza que é do Vasco da Gama, mas talvez o Vasco da Gama, que se apequenou para ficar chorando só por esse espaço mínimo na grade da Rede Globo. Porque hoje a gente está vendo, o rival provavelmente está comemorando mais um passo grande para ser o titular, o campeão, e a gente está aqui falando do 4 rebaixamento. Quem vocês acham que a Globolist vai dar atenção? Então, vamos, torcedor, para com isso, com essas narrativas. Você sabe por que quem quer que o torcedor fale essas narrativas? A diretoria, a administração, porque tira do foco dos erros dela e vai falando a Globolist, que tem um esquema, a CBF, para a CBF tanto faz se o Vasco está na primeira ou segunda divisão, ela não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, ela quer saber dos dinheiros, dos dólares que a seleção dá, vendendo a seleção para o exterior, aqui dentro não está nem aí, mas o que ela tem que fazer é um campeonato decente para ficar engareando o jogador para a seleção dela. Então ela não está interessada, não tem esquema nenhum, apesar que foram grotescas, sim, aconteceram, se tiver esquema tem que ser investigado. Mas vamos tirar esse foco da CBF. Sim, desse ano até que prejudicou muito novamente o Vasco. Erros grotescos das arbitragens que nos tirou pontos fundamentais. Só que se o Vasco fosse grande, torcida, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Esses erros passariam porque o Vasco teria feito 1 ou 2 gols, ou seria fundamental em uma partida e não em 17 lances, em 17 pontos que a gente poderia ter pedido. Então, essa narrativa de Globolist, CBF, quem quer coloque isso na cabeça de vocês, é a diretoria fracassada. São os homens que dirigem o Vasco da Gama e que querem que você continue com essa narrativa porque tira o foco deles. Beleza? Vamos lá. Torcida. Torcida que não tem culpa nenhuma. É uma das mais engajadas do mundo e só apanha na cara.
Falou sócio torcedor, vamos lá, de 180 mil sócios torcedores. Foi engajamento. Vamos fazer vaquinha pro CT? Vamos fazer vaquinha pro CT. Vamos abrir conta em banco para ajudar o Vasco da Gama? Vamos. Vamos comprar camisa a R$300, uma camisa oficial. Se for oficialmente com patrocinadores, mais de 500. Camisa, casaco bonitinho do fornecedor esportivo. Vamos, batemos recorde. E o que a gente recebe? Tapa na cara. O que a gente recebe? Nada. O que a gente recebe? Amor? Nada. Ainda vem com uma narrativa de falar que absurdo a torcida, uma campanha de desassociação. Não tem campanha nenhuma. É um movimento natural de uma torcida que está desanimada com o seu clube, que está cansada de apanhar. Então eles não vão consumir Vasco da Gama, não vão ser sócio, até porque o sócio torcedor não dá nada ao Vasco, a não ser o direito dele falar que é apaixonado pelo clube e dar o dinheiro pro Vasco. O que o sócio torcedor dá pro Vasco? Nada, dá tapa na cara, não deu um jogador decente. Não deu um time decente e vocês querem que o Vasco ainda continue como sócio? É óbvio, eu aqui jamais vou incentivar a desassociação, mas porque isso não existe. Isso foi, novamente, formado pela diretoria, naquela galera ali de Twitter, para falar que os vascaínos estão prejudicando, ou admiradores de um candidato estão prejudicando nada. O que está prejudicando são vocês que não conseguiram montar um time decente. Se fosse razoavelmente decente, os 180 continuariam lá como sócio torcedor. Isso eu tenho certeza, mas nem isso conseguiram fazer. Beleza? Então a torcida não tem problema nenhum. E esse ano foi o pior ano do Vasco. Nós fomos 7º colocados no Campeonato Carioca. Fomos eliminados, acho que na 8ª rodada da Copa do Brasil pelo último colocado do Campeonato Brasileiro. Nós fomos eliminados também, acho que das quartas de finais da Copa, das 8ª da Sul-Americana. Não foi para um time medíocre, acabou sendo campeão, mas medíocre da Argentina. Fomos quarto rebaixamento em 12 anos. Quarto rebaixamento em 12 anos. Então, quem é culpado é a galera que está administrando aquela parada lá em cima. Conselho de Benemérito, essa atual diretoria, Jorge Salgado, com Alexandre Pássaro, tem sua responsabilidade sim, Vitor Roma, que você gosta de falar, Carlos Roberto Osório, você como vice-presidente fala mais do que o presidente, você tem responsabilidade sim, porque assumiram esse Vasco faltando mais 8 ou 9 partidas. Se vocês minimamente entendessem de futebol, vocês teriam organizado aquele departamento de futebol para vir agora e para o Vasco ser, pelo menos na fuga do rebaixamento. Não do nada criar, tomamos um plano de 15 dias, foi por água abaixo. Deu 7 dias, já foi por água abaixo, e vocês não estavam imaginando que o Vasco podia ser rebaixado agora contra o Corinthians. Planejamento de M, cadê o risco? Planejamento de risco. 15 dias, nem teríamos 15 dias. Já contra o Internacional, já acabou esses 15 dias. Seus amadores, seus meninos, seus moleques, que batalharam tanto na justiça, gastaram mais dinheiro com o advogado do que com o jogador. Meninos, não respeitaram a vontade do sócio do Vasco que ficou lá durante um dia votando em São Januário para vocês ganharem nas eleições, na justiça, e agora mostraram que são palhaços. Na verdade, vocês não são palhaços. Quem está fazendo de palhaço é o torcedor, que fica acreditando. Ainda acreditamos. Milagre Itaquera, milagre. O Vasco não consegue chutar um gol na direção do gol. Como é que você quer milagre? Menino, sim, essa nova diretoria foi responsável, dando entrevistas de M, falando que vai receber e vai pagar primeiro, do que jogador. Não souberam administrar, amadores não souberam administrar 10 partidas de futebol no seu departamento. Porque antes, você estava abraçando o senhor Alexandre Campelo. Essa transição é maravilhosa. Essa transição é muito bom. O Alexandre Pássaro não foi contratado anteriormente. O que ele fez? Contratou o Benítez. Amadores. E o senhor Alexandre Campelo nunca mais pisa em São Januário. Pior presidente do Vasco da Gama. A culpa é tua. Também não tá. Não vai colocar a culpa agora no finado Eurico, não. Você teve 3 anos para organizar esse Vasco. O senhor Adriano Mendes e Vitor Roma, eu acho que estavam lá, principalmente o Adriano Mendes, estava lá na administração Campelo, teve sua oportunidade, não fizeram nada. Afundar amadores. Vocês não conseguem construir um departamento de futebol. Piorou o departamento de futebol com o seu Alexandre Campelo, piorou do que na época do Eurico Miranda. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Não estou defendendo o finado Eurico, que tem muita responsabilidade sobre a denegração do que é a instituição do Vasco da Gama. Mas se o Alexandre Campelo você não conseguiu fazer nada, não pise em São Januário. Não pise em São Januário. Vai curtir Angra, vai curtir Cassino. Se o Alexandre Campelo não dá todo mundo ali em volta. Senhor Júlio Branco,
Parabeniza o safado, seu velho. Você também, Júlio Branco, é um sem vergonha. Você também, Leve, também é um sem vergonha, ficou criando um Kizumba, não soube parar com a torcida dos seus admiradores, também ficou falando demais. Ah, meu Deus, todo mundo é culpado, porque é muito bonito ficar falando lá. Todo mundo é culpado nessa parte. Sérgio Frias, eu, você, todo mundo é culpado. Quarto rebaixamento. Quarto rebaixamento, vamos ter que engolir isso. E qual é a perspectiva de mudança? Nenhuma. Perspectiva de mudança? Nenhuma. Vocês acham que o Jorge Salgado tem capacidade para mudar esse Vasco da Gama? Nem ele já falou que não vai mudar. E agora, então, rebaixado é que não vai. Se na primeira divisão ele já está fazendo um planejamento de 3 a 6 anos, agora na segunda divisão não tem qualquer planejamento de mudança. Essa que é a verdade. Meus amigos, vamos terminar aqui. Quarto rebaixado. Eu vou continuar aqui no meu trabalho com vocês, trazendo as melhores informações. Vocês estão vendo? Não estou nem emocionado. Quarto, não estou emocionado, já sabia. Eu tô revoltado, estou aqui só me desabafando. Triste, não, já estava esperando, infelizmente.